todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar um pouquinho sobre a prova prática para o concurso de professor de ensino fundamental e médio do estado de São Paulo. Hoje eu vou desmiuçar com vocês os detalhes aqui do edital para começar a preparação para gravar a aula. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para esse concurso, eu tenho a minha apostila com os conhecimentos gerais, comuns a todas as disciplinas, valor R$30. A apostila é digital, eu mando por e-mail ou por WhatsApp, ela é em PDF, forma de pagamento Pix ou depósito bancário. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone no WhatsApp, para contato para compra da apostila, valor R$30, e na descrição do vídeo também vai ficar o link para quem quiser adquirir na Hotmart, é um pouquinho mais caro, é R$35, porém dá para parcelar no cartão de crédito e também pagar no boleto bancário, beleza? E também quem está procurando curso, inclusive o curso completo, não só da parte geral, como também específica, só não vai ter a parte específica de educação física e educação especial. As demais disciplinas têm a parte específica também, que é o curso da Focus, vou deixar na descrição do vídeo, o link, como também o meu cupom, Jéssica Pereira, tudo junto, que no ato da compra, você utilizando o cupom, ainda vocês têm 10% de desconto que eu consegui para vocês, uma ótima plataforma, curso completo, tem inclusive mentoria para prova prática, para as dissertativas, então um curso bem completo, vale muito a pena o curso da Focus. Vou deixar na descrição desse vídeo, como também o cupom para desconto, beleza? Agora eu vou conversar com vocês sobre os principais pontos aqui do edital que eu tinha prometido, só desmiuçando essa parte da prova prática. Por quê? É assim, gente, muita gente está me pedindo, grava um vídeo, mostra um vídeo, eu não estou conseguindo gravar. Em primeiro lugar, você já leu o edital, principalmente a parte da prova prática? Você sabe os critérios? Você sabe as ferramentas que você pode utilizar para gravar essa aula? Você já começou a estudar? Você já tem uma base do currículo paulista? Você tem uma base mais ou menos do conteúdo daquele tema que você escolheu, que está aqui no edital? Então tem tudo isso, gente. Vocês podem gravar e mandar lá para a VUNESP até 20 de julho. Tem mais de um mês ainda para mandar essa aula, inclusive vocês podem fazer inscrição, podem pagar o boleto, pode mandar título se tiver, não tem problema nenhum. O vídeo é até 20 de julho, então tem muito tempo, não grave esse vídeo no susto, não mande de qualquer maneira, porque vale 40 pontos, e além que é eliminatório. Então vamos ter calma nessa hora, porque dá tempo. E é assim, tá muito mais fácil do que da Prefeitura de São Paulo, porque aqui você vai gravar antes, na sua casa, você pode gravar e regravar várias vezes, você pode escolher o tema, então tá muito mais fácil do que a Prefeitura de São Paulo. Então não vai marcar bobeira e nem deixar de fazer o concurso por causa disso. Então vamos aqui no edital, a partir da página 51, inclusive eu vou tirar algumas dúvidas com vocês que eu recebi aqui nos últimos dias. Então vamos lá. Da prova prática, vídeo aula. Primeiro, a prova prática consiste na simulação de uma aula gravada em vídeo, com duração de 5 a 7 minutos. Então, ao contrário da Prefeitura de São Paulo, que não ficava claro se era para apresentar um plano de aula ou apresentar uma aula, aqui está bem claro, é para apresentar uma aula. Então, você não vai falar como se estivesse falando para alguém da banca da VUNESP, não, você vai falar na tela como se estivesse falando com seus alunos em sala de aula. E como é que eu faço isso? Lembra que há 3 anos atrás a gente passou pela educação remota devido à pandemia? Inclusive, eu gravei muitas aulas na pandemia. Infelizmente, tinha quem é mais antigo do canal, logo no começo, não sei se vocês lembram, aqui tinham vídeos meus que eu gravei de atividades com a minha turma, tanto do ensino fundamental 1 como para a educação infantil. Porém, como até hoje eu tenho problemas aqui para conseguir monetizar o canal, ano passado eu acabei apagando todos os vídeos, porque esses vídeos eram muitos, né, para me salvar, acabei apagando tudo. Mas vocês procurando no YouTube,
tem muitas aulas aí da época do remoto para vocês consultarem. Como também, eu já falei um vídeo aqui no canal, tem o canal do YouTube da Secretaria Estadual de Educação, que é o Centro de Mídias, e lá tem aulas remotas para todos os anos, tanto para o fundamental, tanto para o ensino médio, para todas as disciplinas. É claro, essas aulas têm muito mais que 7 minutos, mas você pode adaptar e ter uma ideia. Por lá você vai ver que os professores que gravam lá no centro de mídia estão falando e tem uma linguagem para os alunos, para os estudantes, porque eles que vão assistir. Então, é para gravar uma aula, é uma aula mesmo, e seu público-alvo é os estudantes. Outra coisa, a duração mínima é 5 minutos. Se você fizer menos de 5 minutos, não dá. E no máximo 7. Eu aconselho você fazer em torno de 6 minutos. Porque se você for fazer o 7 cravado, você vai acabar no final acelerando, falando rápido demais, não vai ficar legal. Um dos critérios aqui de avaliação é a questão da organização do tempo. Então, você não pode fazer um vídeo atropelado. Então, quando você for pensar no tema também, você não pode trazer muitas coisas nessa aula. Você tem que trabalhar algo bem específico, porque senão também não dá tempo, certo? Outro ponto importante, 2. Para os candidatos concorrentes às vagas dos componentes curriculares. 2.1. O tema da videoaula dará-se-á nos termos do currículo paulista. Então, é para seguir o currículo paulista, não é o currículo da cidade de São Paulo, não é o currículo de Santo André, é o currículo do estado. E deverá ser desenvolvido a partir dos temas contemporâneos transversais, que também está no currículo paulista, também está na BNCC, inclusive bibliografia da parte geral, inclusive tem na minha apostila também. E das habilidades obrigatórias relacionadas à prática docente. Então, lembra que também tem lá na bibliografia da parte geral uma parte da BNCC sobre a formação do professor, e lá tem as habilidades obrigatórias do docente. Aquela lei é uma bíblia para você, tem que estar na ponta da língua, não só para a prova objetiva, como também para a dissertativa e para videoaula, certo? Então, o que você tem que estudar antes de gravar essa prova prática? Currículo paulista, BNCC, a parte dos temas contemporâneos transversais, e aquelas habilidades na formação do professor também da BNCC. Tá tudo na bibliografia da parte geral. E é claro, é o conteúdo da aula que você vai dar do tema que você vai escolher. Continuando, 2.2. Para a gravação da videoaula, o candidato deverá escolher um dos temas propostos no anexo 6 para o componente curricular de inscrição. Daí outra dúvida que vocês trouxeram. O candidato que fizer opção em 2 disciplinas poderá escolher o tema relacionado a um dos componentes de suas opções. Portanto, sim, é para gravar um vídeo só, se você for fazer 2 disciplinas. Então, por exemplo, vou fazer História ou Geografia. Eu não preciso gravar as 2 aulas, eu escolho um dos componentes e gravo só uma aula que vai valer para os 2. Não faz sentido? Não faz sentido, porque eles vão cobrar também a questão se o professor tem domínio do conteúdo, mas enfim, já que deixaram, para que a gente vai reclamar, né? É mais uma facilidade aí, porque a Prefeitura de São Paulo não deu esse boi. Eu concorri a 2 cargos e tive que fazer 2 provas práticas. Então, aqui é uma só, certo? 2.3. A nota da prova prática, videoaula, será atribuída a cada opção em que o candidato estiver concorrendo e for habilitado na prova discursiva. Então, é um vídeo só e a nota vai valer para os 2, para o pessoal que vai prestar para 2 cargos. 2.4. O candidato deverá gravar a videoaula com o lado maior do celular na horizontal, em um local bem iluminado e sem ruídos, preferencialmente diante de um quadro negro ou branco. Então, vamos lá, o celular na vertical, então você vai virar o celular assim, com o toque com lápis. E outra coisa também, um local bem iluminado, sem ruídos. Como é que eu faço isso? Com o carro do ovo passando. Vai ter que gravar de madrugada, né? Infelizmente, porque não tem condições, né? Outro ponto importante, aqui está falando que é preferencialmente um quadro negro ou branco. Você não é obrigado a comprar um quadro branco. Tem youtuber falando aí para você comprar, que até comprou, até mostrou. Não tem necessidade disso, gente. A não ser que você não vai
gravar sua videoaula utilizando o recurso do seu próprio computador, por exemplo, apresentando um slide. Você vai gravar mesmo uma aula raiz, como se tivesse uma sala de aula com a lousa, escrevendo na lousa e fazendo uma aula expositiva. Daí, assim, não é obrigatório, mas nesse caso seria de bom tom você usar o quadro. Mas se não for assim, não tem necessidade, porque você vai utilizar mais o slide. Tá certo, que eu já vou mostrar aqui, igual está aparecendo aqui no vídeo. Aqui no cantinho não está aparecendo a minha imagem? Você pode gravar assim também. Então, se for nessa situação, não há necessidade de você comprar um quadro branco. Não tem necessidade disso. Mas é claro, aqui no seu fundo você grave numa parede branca, uma parede clara, que não tenha estante, muita informação. 2.5. A videoaula deverá ser uma simulação de aula, considerando que os alunos estariam no outro lado da câmera. Então, é como se estivesse gravando uma aula lá na época da pandemia. 2.6. É permitida a utilização de diferentes recursos de mídias. No entanto, o candidato deverá aparecer na imagem da videoaula durante todo o tempo de gravação. Igual aqui, nesse vídeo, eu estou aparecendo no cantinho para vocês, mas eu estou aparecendo. Agora, se você gravar uma aula totalmente só a tela do celular e você não aparecendo, igual está aqui nesse vídeo, você será eliminado. 2.7. Na avaliação da videoaula serão considerados. Então, aqui é outra parte importantíssima. Você tem que saber quais são os critérios de avaliação para você não gravar essa aula de qualquer jeito, no susto. Então, vamos lá. 2.7.1. Apresentação dos conteúdos, retomada e finalização da aula. Verificar se a apresentação das ideias segue uma sequência lógica, linear, com início, meio e fim, contemplando. Então, sua aula tem que ter um começo, meio e fim, como se fosse escrever um texto dissertativo. Então, o que tem que estar contemplado? 2.7.1.1, introdução, contextualização, objetivo da aula. Então, a aula tem que ter uma introdução, então você vai falar olá, turma, olá, estudantes, aqui é a professora Jéssica, tudo bem? Daí você vai contextualizar, daí vai apresentar o tema da aula. Então, hoje a aula de geografia é sobre os povos indígenas e a questão da distribuição territorial ao longo da história, no passado, no presente. Estou dando um exemplo, tá? E o objetivo da aula. Então, você tem que explicar para os estudantes por que eles vão aprender aquilo naquele dia, naquela aula. Então, o objetivo dessa aula é para valorizar e evidenciar a cultura e a história indígena, porém, esses povos passam por desafios, como sua desapropriação das terras, e a gente vai ver durante a aula por que da importância de, por exemplo, ter reservas indígenas, quais são os impactos na questão do território brasileiro. Então, você vai explicar aí os objetivos da aula. Aí, no seu desenvolvimento, né, que é o meio da aula, você vai aprofundar aquele conteúdo. Então, você vai trazer seus embasamentos, dados, você pode apresentar um pequeno texto, pode apresentar um pequeno trecho de um vídeo, mas um pequeno trecho. Não vai fazer seus 7 minutos de um vídeo de terceiros, que você também será eliminado. Então, passa um trechinho de um áudio, mas traga os aprofundamentos e os dados. Que daí também vai acontecer a transposição didática. Então, como, por exemplo, eu vou apresentar essa questão do conflito de território indígena, a questão das reservas, aqui no exemplo que eu estou dando em geografia. Eu vou trazer mapas, eu vou trazer gráficos, eu vou trazer um pequeno trecho de uma reportagem. Então, eu tenho vários recursos que eu posso trazer ao longo da aula. Isso é transposição didática. Eu vou pegar algo científico, ou no caso, a ciência científica, geográfica, e vou transpor para adolescentes, a linguagem para eles entenderem. Então, isso é uma transposição didática. 2.7.1.3, conclusão de maneira clara e concisa. Então, a sua aula tem que ter uma conclusão, ela tem que ter um fim. E é uma aula só, não vai inventar, semana que vem traga uma pesquisa, vou deixar uma lição de casa. Não invente isso, feche ela como uma aula só. 2.8. Encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos digitais. Verificar se são utilizadas metodologias que instigam a participação do estudante, explicando atividades e recursos didáticos digitais condizentes
Olha o exemplo que eu acabei de dar. Gráficos, esquemas, slides, vídeos. Então, é assim, não está errado você pegar uma lousa e gravar como se estivesse numa sala de aula, ou até mesmo numa própria sala de aula, se você trabalha em alguma escola, e fazer uma aula clássica expositiva. Mas eu acho que você vai perder pontos, não vai ser de bom tom. Quanto mais recursos você trouxer nessa aula prática, maior será a sua pontuação. Porque, ao meu ver, qual que é o plano deles para ter essa prova prática? Não é só saber se o professor sabe dar aula, sabe conversar, sabe se portar, enfim. Eles querem principalmente saber se você sabe mexer com recursos digitais. Se Deus me livre, acontece outra pandemia e tiver que voltar para o ensino remoto, você vai conseguir gravar essas aulas. Se você for convidado para o centro de mídia, que existe até hoje, que é uma forma de complementação e também reforço, você vai saber gravar essas aulas lá no centro de mídia. Ou então eles podem cada vez mais introduzir a questão do ensino híbrido, então uma parte presencial, outra online, ou fazer reforço online, enfim. Então o professor precisa saber dessas linguagens, não só mexer nesses recursos digitais, como também saber gravar, se portar, ter essa transposição didática da maneira remota. Então, quanto mais recursos você utilizar, melhor. 2.9. Outro ponto importante que eles vão avaliar. A linguagem. Então, a linguagem tem que ser apropriada. Você não vai falar na gíria, você não vai falar igual você fala no bar. Você tem que falar como se estivesse falando em sala de aula com seus estudantes. E também a linguagem, por exemplo, para o fundamental, a gente fala de um jeito. Ensino médio, que são adolescentes maiores, né? A gente fala de outro. Tom de voz também. Então, não vai falar gritando, mas também não falar baixo demais. E as expressões faciais. Não faz careta, não faz cara de brava, mas também não fica dando risada. Seja espontâneo. Corporais também. Eu tenho esse problema que eu gosto de ficar gesticulando com as mãos. Então, você tenta evitar, mas também não fique parado, duro. Faça um meio termo. Verificar se a linguagem, né, se ela é com clareza, com coerência e com variação, tom de voz, entusiasmo, postura e gestos adequados, alternando-os de acordo com os momentos da aula. Então, se você está falando algo que você precisa que eles tenham entusiasmo, você vai ter um tom de voz, uma posição diferente, ou algo que eles precisam prestar atenção, precisa ter mais calma, você vai ter outro comportamento, entendeu? Outro ponto importante, alternando de acordo com os momentos da aula e promovendo, por meio de questionamentos, uma interação entre os estudantes e o conhecimento, conteúdo. Mas como é que eu faço isso se eu não estou com os estudantes? Você vai simular. Então, vê, por exemplo, uma aula lá do centro de mídias, as professoras falam, agora, sobre a questão das reservas indígenas, vendo aqui no mapa, deixa aqui para mim no chat, elas gostam de falar chat, ou vocês inventam que estavam na sala de aula. Agora falam para mim, no mapa, aonde que está a maior concentração de reservas indígenas no Brasil? Dá um tempinho, daí você inventa. Ah, entendi, vocês falaram que a maioria das reservas fica na região norte do país, principalmente na região amazônica. Então, você vai simular, você vai fingir que eles estão lá. Outro ponto importante, verificar se ainda se faz uso de linguagem adequada, clara e de fácil compreensão para a etapa de ensino e a faixa etária dos estudantes, que eu já tinha comentado com vocês. 2.10, gestão do tempo. Verificar se faz boa gestão do tempo da aula, cumprindo o planejamento, contemplando boa explicação dos conteúdos e equilibrando entre as frases da aula. Então, a aula precisa ter um começo, meio e fim. E o que eu aconselho a vocês? Antes de gravar, faça um plano de aula. Não é obrigatório mandar um plano de aula, igual na Prefeitura de São Paulo, mas faça um plano de aula. Não precisa ser no modelo da própria Prefeitura de São Paulo. Pela internet, você acha vários modelos. Acha um modelo que você possa colocar as habilidades do currículo paulista, objetivos, recursos, desenvolvimento da aula, avaliação. É importante também você fechar a aula com uma avaliação, com um produto final. Eu posso propor como produto final para os estudantes. Vocês podem fazer um texto reflexivo sobre as comparações dos mapas que a gente apresentou na aula em relação
ao longo dos séculos, como é que foi a distribuição dos territórios indígenas no país, se aumentou, se diminuiu, faço um texto com uma reflexão, daí eu vou avaliar esse texto, eu vou avaliar como vocês refletiram. Então, essa aula ela precisa ter um produto final e vocês precisam falar também que vai ter uma avaliação e como você vai avaliar, certo? Então, por isso que eu aconselho, antes de gravar a aula, faça um plano de aula, faça um roteirinho, mas é claro, não vai gravar aqui no papel lendo, né? Disfarça, mas faça um roteirinho para você se situar. 2.11 será atribuída nota 0 à prova prática. Então, tudo que você fizer aqui vai automaticamente ser a sua prova e você vai estar eliminado do concurso. Então, preste atenção. O primeiro é fugir do tema. Então, eu escolhi um tema e gravei a aula de outro tema. Não dá, né? Então, fugir do tema, da habilidade obrigatória, que está atrelada ao tema que você escolheu, do público-alvo, que também tem o ano lá na tabela, do anexo, ou do conteúdo da disciplina para a qual você se inscreveu. Aqui não cabe, no caso, se é 2 inscrições, tá? Agora, se foi só uma, por exemplo, eu só vou fazer geografia, daí eu vou dar aula de português? Não dá, né? Outra coisa que pode ser não sintetizar e expressar de forma prática e clara a ação desenvolvida, compatíveis com o currículo paulista. Portanto, você precisa ter domínio do currículo paulista. E como eu estudo o currículo paulista? Você vai estudar a parte introdutória, tanto da parte do ensino fundamental, quanto do ensino médio, e depois a parte específica do seu conteúdo. Não precisa estudar todo o currículo paulista. Outro ponto que pode ser não apresentar o candidato na gravação durante todo o tempo do vídeo, que eu acabei de explicar. Por mais que você grave aqui a tela do seu computador para mostrar um vídeo, um slide, você precisa deixar uma outra telinha igual está aqui no vídeo com você aparecendo. Outro ponto que pode ser apresentar baixa qualidade de imagem e áudio, estiver incompleto ou com imagem ou áudio danificados, ou for constituída de vídeo com duração inferior a 5 minutos, não atender o formato e ou especificações determinadas nesse edital. Então, por exemplo, é para gravar na horizontal, eu gravei na vertical, também será eliminado. E não será avaliado o tempo de gravação que ultrapassar o limite máximo de 7 minutos, certo? Outro ponto importante aqui é para os candidatos concorrentes às vagas de educação especial. O conteúdo da videoaula deverá ser elaborado com base em estudos de caso. Então, não é tema, é estudos de caso, conforme o anexo 7 do edital. O candidato deverá gravar a videoaula com o lado maior do celular, na horizontal também, com um local bem iluminado e sem ruídos. A videoaula também deverá ser de 5 a 7 minutos de duração. A videoaula deverá ser uma simulação de aula, considerando que o aluno estaria do outro lado da câmera. Então, por mais que seja um estudo de caso, você vai gravar essa aula também como se estivesse falando com o aluno do outro lado da câmera. É permitida a utilização de diferentes recursos, igual na prova prática normal, apresentação dos conteúdos, retomada e finalização da aula, verificar se a apresentação das ideias segue uma sequência lógica, então introdução, contextualização, objetivo da aula, aprofundamento, conclusão, também encaminhamentos metodológicos, pode utilizar gráficos, esquemas, a mesma coisa em relação à linguagem, tom de voz, gestão de tempo, e também o que pode ser atribuída à nota 0 é a mesma coisa do que da prova prática normal, certo? E aqui está falando que você pode mandar de 15 de maio até o dia 20 de julho, no link lá do site da Unesp. Esse vídeo ele pode ser gravado em até 1 GB nas extensões AVI, MP4, MKV e MOV. Só é permitido o envio de um arquivo por candidato, não serão avaliadas as videoaulas ilegíveis ou provenientes de arquivos corrompidos. Aqui, outra parte aqui do edital, que é a partir da página 61, os critérios, né? Por exemplo, os critérios de introdução e contextualização dos conteúdos, aprofundamento e conclusão de aula. O que vai ser de critério? Se o candidato apresenta ideias seguindo uma sequência lógica, então eu não vou começar a falar A e terminar falando em B, eu tenho que falar A do começo ao fim.
linear, com início, meio e fim, contemplando, introdução, contextualização, objetivo de aula, aprofundamento, que eu já falado com vocês. Apresentar ideias de maneira parcialmente lógica e linear, sem muita clareza, aqui já vai perdendo ponto. Aqui outro ponto, apresentar ideias de maneira confusa, sem sequência, aqui vai diminuir ainda mais, pode até zerar sua nota. Então, aqui tem todos os critérios que você pode tirar a nota máxima ou tirar a nota mínima. Então, aqui, se você utilizou recursos como os gráficos, os esquemas que eu te falei, aqui você vai ganhar uma nota máxima. Se você não utilizar tantos assim, já diminui a sua nota. Se não usar nada, vai diminuir mais ainda. Então, é o que eu estou falando. Então, use recursos. E a mesma coisa aqui na questão da gestão do tempo. Outro ponto importante é que na página 147 tem o anexo 6 do tema habilidade obrigatória e público-alvo. Então, você tem que ver a sua disciplina, vai escolher um tema, que eu já falei aqui com vocês, e a habilidade obrigatória e o ano que você tem que gravar essa aula. Das 5, você vai escolher uma. Escolhe aquela que você tem mais afinidade ou maior domínio no conteúdo. E no caso do estudo de caso, que vai chegar aqui no final, que é o anexo, se eu não me engano, 7, que é o anexo 7. Então, aqui tem a especialidade. Então, por exemplo, deficiência intelectual, tem um estudo de caso, deficiência física, um estudo de caso, deficiência visual, 2 estudos de caso, deficiência auditiva e surdez, 3 estudos de caso, transtorno do aspecto autista, 4 estudos de caso. Então, por exemplo, a minha especialização é deficiência visual. Então, tem 2 estudos de caso aqui, eu preciso escolher um. Então, por exemplo, aqui, ó, deficiência visual do estudante Diego. Então, eu vou gravar uma videoaula falando com o Diego. O Diego, ele está na primeira série do ensino médio, ele tem 15 anos, cursa o primeiro ano do ensino médio, tem deficiência visual, deve falar por que ele tem, quais os recursos que ele precisa utilizar na aula para ter a quebra de barreiras. Aqui vai falar as habilidades que ele tem, aqui ele vai falar também das disciplinas que ele tem menos habilidades, tem mais dificuldade. Então, por exemplo, ele tem dificuldade aqui, pelo que eu percebi, nas aulas de física. Então, eu posso adaptar uma aula utilizando os recursos de quebra de barreira da deficiência dele, em conjunto com o professor de física, e fazer aí uma adaptação, entendeu? Porque o professor da educação especial, ele vai trabalhar em conjunto com o professor regular na quebra de barreiras para o acesso ao currículo. Então, é assim que você vai gravar essa aula, certo? E nas próximas semanas, eu vou tentar gravar uma videoaula de geografia, que eu sou licenciada, para dar um exemplo para vocês, e outras de estudos de caso, porque eu tenho pós em educação inclusiva, embora eu não vou fazer para o estado, porque é no mesmo horário da prova de geografia. Mas eu também vou fazer até julho para mostrar para vocês um exemplo de como você pode gravar o estudo de caso também, certo? E para fechar aqui esse vídeo, eu vou dar algumas dicas de programas para gravar aula. Por exemplo, no computador, eu vou abrir aqui para vocês, eu uso o aplicativo OBS. Então, aqui ele aparece a tela do meu computador. Quando eu estou no aplicativo, ele aparece assim mesmo. Na hora que você for gravar, saindo dessa tela, sei lá, coloquei no meu navegador, coloquei no slide, no PDF, ele vai aparecer o slide, o PDF, o navegador, não vai aparecer essa tela aqui, tá? E vai aparecer você aqui, seu quadradinho. Você pode deixar pequenininho, pode deixar grandão, pode colocar do outro lado, você faz do jeito que você quiser, o OBS. Daí, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo mostrando as configurações, como começa a gravação, mas ele é super simples, ele não tem deixa marca d'água, então eu acho um aplicativo bem simples para gravar. Outro também que você nem precisa baixar nada no seu computador é o Canva, ele é gratuito, e aqui você pode vir aqui e criar um designer, vídeo. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Você pode vir aqui em Upload, gravar agora. E aqui você escolhe a câmera. E ele já começa a gravar. Ele só não vai aparecer aqui porque eu já estou usando o OBS. Então, ele não vai abrir aqui a câmera para mim. Mas aqui para vocês ele aparece. Então, você consegue gravar também pelo Canva. E nem precisa baixar nada nele, certo?
E no caso aqui, deixa eu fechar ele, no caso, no celular, tem vários aplicativos, tanto para Android como para iPhone. Quando eu estava no remoto, a maioria dos vídeos eu gravava no celular mesmo, não era nem no computador. Eu usava esse aplicativo aqui, é, gravador de tela, tem vários aqui de gravador de tela. Todos eles, ele grava a tela do seu celular e também tem a opção de aparecer a câmera frontal e aparecer você aparecendo no celular. Então você pode fazer assim também. E em celulares da Samsung nem precisa baixar aplicativo. É um recurso nativo da Samsung, tá? Não precisa nem abaixar nada. Você consegue gravar a tela do seu celular e você mesmo aparecendo, beleza? E de mais novidades que eu tiver do estado, e também vou trazer aqui exemplos de vídeo aula, estudo de caso. Também, se vocês quiserem passo a passo de como usar essas ferramentas para gravação, deixa aqui nos comentários. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!